Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras, rapaziada. Bom, a gente vem trazendo aí primeiro um corte do Gazeta, falando um pouco mais sobre esse jogo contra o Cruzeiro, que é essencial, muito importante para continuarmos na briga do título. Bom, rapaziada, a gente sabe que tem um jogo muito importante também, que é o jogo do Botafogo contra o Inter. Só que o Inter perdeu para o Flamengo e a gente não sabe como o Inter vai entrar em campo. A gente torce por uma vitória do Inter, né? Vai ser lá no Beira-Rio e a gente precisa que o Inter vença o Botafogo para a gente continuar tendo chance de chegar ao tricampeonato. Bom, rapaziada, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo aí, mas dá uma moral pro canal, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Torcedor palmeirense, chegou a sua vez! Alexandre Silvestre, ele vai entrar na roda. Vamos abrir a roda para o Silvestre para conversar melhor e explicar a situação envolvendo o jogo do Verdão contra o Cruzeiro que acontece nessa quarta no Mineirão. É isso aí, Silver. O jogo terá portões fechados. Conta tudo pra gente. Entra na roda. Essa aí, Michele, entrando na roda com você, com os amigos, as amigas, inimigos e simpatizantes, haters e todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva, uma determinação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol nas últimas horas. Cruzeiro e Palmeiras, quarta-feira, penúltima rodada do Brasileirão, 21h30, no estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, a casa do Cruzeiro lá em BH, será com portões fechados. Tudo isso decorrente ainda daquela briga de torcidas organizadas, Máfia Azul do Cruzeiro, Mancha Alviverde do Palmeiras, que 2 meses atrás se mataram literalmente na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. Nem era perto de estádio, nem situação de jogo, era deslocamento. Os caras aparentemente marcaram o encontro, uma retaliação daquela outra briga de 2 anos atrás, envolvendo as duas torcidas. Então, de cara, o que aconteceu? O Ministério Público de Minas sugeriu o jogo com torcida única. O Palmeiras prontamente rechaçou essa possibilidade, porque feriria a isonomia do campeonato. Por que o Palmeiras vai ser punido se no jogo de ida no primeiro turno em São Paulo teve torcida do Cruzeiro? O que a CBF fez na sequência, nas últimas horas? Portões fechados. O jogo não vai ter nem cruzeirense nem palmeirense torcidas dentro do estádio. O Palmeiras acata, mas critica a segurança pública do estado de Minas Gerais por não oferecer condições, né, de segurança para uma partida de futebol. Agora, o governo de Minas vai tentar ainda caçar essa determinação da CBF para que o jogo tenha torcida única, o que eu acho muito pouco provável, porque aí realmente seria uma sacanagem com o Palmeiras, né? Por quê? Então, os caras que ofereçam segurança e direito de ir e vir ao cidadão. Mas, nesse momento, o que está determinado pela CBF é que o jogo terá portões fechados, um jogo importante para o Cruzeiro, que está brigando por vaga na Libertadores do ano que vem, super importante para o Palmeiras, que ainda respira matematicamente no Campeonato Brasileiro. A conta basicamente é essa: para o campeonato não acabar quarta-feira, o Palmeiras não pode ter um resultado inferior ao resultado do Botafogo, que no mesmo dia e horário vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio. E o Palmeiras, se conseguir um resultado melhor, ganhando, de repente o Botafogo perdendo, nessa combinação, Palmeiras ganhando o Cruzeiro, o Botafogo perde para o Inter, jogos simultâneos, Palmeiras reconquista a liderança do campeonato e vai para a última rodada para decidir em casa contra o Fluminense. Mas fora de campo, infelizmente, não estamos conseguindo controlar mais a fúria de alguns animais. E o futebol é espelho da sociedade, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Normal, né? Normal, isso acontece. E aí, Garrafa? Eu também penso que é normal, né, uma situação que lamentavelmente acaba se normalizando, mas assim, a gente tem que... É uma precaução? É uma precaução, mas espera um pouquinho, o todo vai pagar por uma minoria, né? A gente paga imposto, né? O torcedor do bem quer ir lá assistir o futebol.
Né? O torcedor do bem quer ir lá pagar, assistir o seu futebol, o Cruzeiro como instituição, o Palmeiras como instituição, os torcedores de um modo geral, não tem nada a ver com o que realmente acabou acontecendo. Eu não concordo, Rafa, com essas punições, sabe por quê? Eu concordo com a punição que aconteceu lá no jogo do Curitiba, lembra? Perfeito. A torcida quase que toda entrou, depredou o estádio. Porque aí foi muita gente. Exatamente. Aí foi algo localizado, generalizado. Isso é uma situação pontual que aconteceu fora do estádio. Não, aí... Fora do estádio, que é gravíssimo, Sim. numa rodovia, né? Não é? Mas cabe às autoridades punir realmente os culpados. Não foi no estádio, não é? Foi lá. Então, ou seja, é identificar quem participou dessa confusão, e punir. E o futebol, vida que segue. A gente paga o imposto, o direito de ir e vir, eu acho que tem que ser garantido. E eu acho que é um prejuízo para o Cruzeiro, que de repente está brigando por algo dentro do campeonato. Tem chance na Libertadores. O Palmeiras também gostaria lá de ter os seus torcedores também. E pro futebol, né? Pro futebol. Jogar com campo vazio, Michel, estádio vazio é horrível. O que a gente quer na vida... Você já jogou, Mineiro, com campo estádio vazio? Praticamente, porque o Morumbi cabia 120 mil pessoas nos anos 80 e jogo de quarta-feira à tarde tinha 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Aí dá pra ouvir tudo, né? Já era ruim com 3 mil, imagina sem nada. Vazio. Se ouvir, eu tô de xingar. É coisa maluca. A gente quer segurança em qualquer lugar. A gente quer aqui na Avenida Paulista, em qualquer lugar. E o Estado tem essa obrigação de dar segurança para a população. Não, nesse caso, não aceito. Eu discordo. Acho que aí as autoridades erraram aí. Foi uma decisão muito cômoda, Michel. É muito cômodo. Não vai ninguém, não tem confusão. Eu discordo, entendo que o que aconteceu na rodovia é muito sério. Não, faz jogo de uma torcida só. Na pior das hipóteses, é isso. Agora, Vinícius, o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, ele é importante, ele é decisivo para o campeonato, e tem a questão da torcida, né? Tá confirmado, portões fechados, explica como é que tá essa situação. Ô Bruno, antes de falar da torcida aqui, queria dar um depoimento que essa situação dos rivais no Campeonato Brasileiro só aconteceu uma vez, em 2009. Eu estava lá em Porto Alegre, foi numa situação que envolvia o Internacional e o Grêmio. O Internacional era segundo colocado, enfrentava o Paraná na última rodada e o Grêmio pegava o Flamengo no Rio de Janeiro. E aí eu passei a semana em Porto Alegre entrevistando os torcedores do Grêmio e do Internacional, e os torcedores, não teve um torcedor do Grêmio que falou, não vamos ganhar esse jogo não, entrega. E claro que o Grêmio levou a situação de uma outra maneira, mas na última rodada fez inclusive 1-0 e tomou a virada depois, mas na última rodada enfrentando um time que busca o título é muito diferente. Então é esse espírito que, se acontecer essa combinação de resultado, vai ter no jogo entre Botafogo e São Paulo. Botafogo brigando pelo título e o São Paulo, sem precisar se esforçar com os rivais, pode até poupar alguns jogadores. Então é isso que a gente vai encontrar na última rodada, se acontecer a combinação de resultado que você falou, e aí pode contar com a vitória do Botafogo, que vai precisar da vitória e vai com tudo para cima. Nesse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, o jogo será no Mineirão, o Ministério Público de Minas Gerais sugeriu torcida única por conta da emboscada dos torcedores organizados do Palmeiras, da Mancha Verde, aos torcedores do Cruzeiro, a torcida organizada do Cruzeiro, onde morreu um torcedor do Cruzeiro. Mas, com essa determinação, com essa sugestão, a CBF determinou portões fechados, jogo sem torcida no Mineirão por conta da isonomia, para não beneficiar nenhum dos dois jogadores, nenhum times, envolvendo ali toda essa rivalidade. A CBF determinou, então, portões fechados. O Cruzeiro tinha a intenção de ter torcida única também, não se manifestou em relação a isso, mas essa é uma informação que a gente tinha. E o Palmeiras divulgou nota, dizendo que vai acatar a determinação da CBF, mas lamentou que as autoridades de segurança de Minas Gerais, o governo do estado e também a Polícia Militar, que eles não tenham apresentado um plano de segurança para que os torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras pudessem acompanhar a partida nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, por conta de uma atitude de torcida organizada, os times e principalmente o torcedor comum saíram prejudicados. Não, e principalmente o torcedor do Cruzeiro, né? Principalmente o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele está sendo muito prejudicado nessa história. Já que eu já comecei, vou terminar. E ainda teve um torcedor que morreu. Foi atacado e que morreu. Você tem
Gente, o Cruzeiro passou momentos da sua vida comendo um pão que o diabo amassou, por erros internos, e o Cruzeiro está com a última rodada diante do seu torcedor, com chance de disputar uma vaga para a Libertadores e sendo impossibilitado de se despedir do seu torcedor. Sabe assim? Então tá bom, pode ser até que não pegue a vaga, mas do torcedor dá um tchau pro clube, sabe assim, de perto, de comemorar, de festejar, de ter o alívio. O time foi finalista de Copa Sul-Americana. O Cruzeiro não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver. Eu discordo da definição. Porque eu não gosto, mas eu já discuti aqui algumas vezes, eu entendo a questão da torcida única. Entenderia se as autoridades locais ali determinassem torcida única para esse jogo. Mas nenhuma. É até prudente. É prudente. Para esse jogo específico. Para esse jogo, né, nessa atual situação, em situações parecidas. Claro que a situação... Qual seria a situação ideal? Os 6 torcedores que estão sendo procurados já há mais de um mês, eles já tinham que estar presos. Os torcedores da torcida organizada do Palmeiras que armaram aquela emboscada. Agora, o Cruzeiro, nesse caso, não pode ser prejudicado. E, indiretamente, até o Botafogo está sendo prejudicado. Sim. Não está, Jailson? Sim, concordo. Concordo porque o Nicoletti até falou em relação à isonomia, né? Do Palmeiras ter tido torcida, o Cruzeiro ter tido torcida e agora não. Não, o Cruzeiro está sendo prejudicado. Sim. Não tem essa. O Cruzeiro tem um jogo importantíssimo, como o Marra falou, briga pela Libertadores e não vai ter a presença do seu torcedor para apoiar, enfim, para cobrar, seja lá o que for. Você não vai ter a presença do torcedor e o Cruzeiro não tem culpa. Os torcedores cruzeirenses ali que vão para apoiar a equipe não tem culpa. Estão sendo prejudicados, sim, por uma determinação da CBF, que deveria ser, eu penso, por caráter excepcional da situação, pela proximidade com o ocorrido, deveria ser torcida única. Sim. E aí foi como o Cássio até falou, se eu não estou enganado, joga para o ano que vem. O ano que vem, então, o Palmeiras joga com torcida única no Allianz Parque. Se tiver um jogo, enfim, entre Palmeiras e Cruzeiro. O momento, para mim, é óbvio. O Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro e o clube estão sendo prejudicados. E aí o Palmeiras, como o Vinícius falou, emitiu a nota. Já tinha emitido, não tinha, Vinícius, uma nota na semana passada sugerindo também a transferência do jogo para outro local. Mas vale a gente lembrar também que o Palmeiras, ele já aconteceu de torcidas visitantes não poderem frequentar o Allianz Parque. Também por questões de segurança. E aí, naquele momento, o Palmeiras ele acatou a ordem, mas também não cobrou. Então, quer dizer, só quando é do lado dele, ele se incomoda com a situação. Eu entendo que se a autoridade ela mostra que não tem competência para receber 2 torcidas e entende que a determinação melhor para a segurança de todos é essa, vamos respeitar, vamos cobrar. Mas não dá para o Palmeiras também só cobrar quando é contra a torcida dele, Vinícius. Isso aí. Mas nesse caso, né, se fosse a manifestação, seria pior se o Palmeiras se manifestasse sobre o jogo de torcida única. Mas ele está contra a situação dos portões fechados, que vai prejudicar, claro, mais o Cruzeiro e também o Palmeiras, o torcedor palmeirense, que poderia acompanhar a partida. Então o Palmeiras está se manifestando em relação à atitude dos portões fechados, né? A determinação é da CBF e o Palmeiras está lamentando que as autoridades de segurança não tenham condição de resolver um plano, uma ideia, um planejamento para ter torcedor do Cruzeiro e também do Palmeiras. Mas claro que o mais prejudicado é a torcida do Cruzeiro e o time do Cruzeiro, que não vai poder acompanhar a manifestação da sua torcida nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a manifestação do Palmeiras é portões fechados para as 2 torcidas. E é verdade também que o Palmeiras há muito tempo já cortou relação com a torcida organizada, que foi quem causou esse vandalismo todo. Obrigado, viu, Vinícius? Até mais, tá? Galera, e o Palmeiras aí se prepara, né, para esses 2 últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Cruzeiro fora de casa e depois tem um jogo bem importante aí em casa contra o... Bom, rapaziada, você acompanhou o corte aí primeiro da Gazeta Esportiva, falando muito sobre esse próximo jogo e também o Sport Center falando desse jogo contra o Cruzeiro. Muita polêmica sobre o jogo do Cruzeiro em fazer o jogo em portões fechados devido à guerra entre as torcidas, né?
questiona muito prejudicar o Cruzeiro. Mas para mim prejudica também o Palmeiras, porque infelizmente a gente não consegue controlar, o Palmeiras não tem domínio sobre a sua torcida. E nenhum clube de futebol tem. Então, a torcida fora do campo, ela faz o que ela quiser, cara. Então, o clube não pode ser punido, igual foi o Atlético Mineiro. Mas foi uma questão no estádio. Entraram em campo, que depredaram o estádio. Então, eles estão sendo punidos. Sim, óbvio, mas eles têm motivo para isso, tanto que eles nem reclamaram muita coisa. Acho que eles vão até voltar a jogar lá na arena, mas de portões fechados. Mas a gente não tem culpa, nada disso. E aí já estão falando que estão querendo ajudar o Palmeiras porque eles querem dar o campeonato pro Palmeiras. Cara, o pessoal inventa muito, viaja muito na maionese. Rapaziada, eu quero que você coloque aí nos comentários a sua opinião sobre isso, sobre esse jogo a princípio de portões fechados. O que você acha disso tudo aí, rapaziada? Não se esqueça, dá uma moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.